perspectivas do agronegócio no Brasil diante da crise econômica internacional. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o ex-ministro da Agricultura, Alenson Paulinelli. O Alenson Paulinelli é também presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Paulinelli, vamos ver um pouquinho o grande salto da produção nosso, né? Para 2011, as previsões do Ministério da Agricultura são de que a safra chega a um recorde de 161,5 milhões de toneladas, com elevação de 8,2% sobre a safra anterior. Quer dizer, isso aí é o máximo que a gente pode ir? Que fatores respondem por esse impulso e até onde a gente pode ir no curto e médio prazo? Não, eu acho que é perfeitamente viável e torço que seja mais. Porque o agricultor esse ano está usando tecnologia de ponta, melhorou suas condições tecnológicas, está tendo um financiamento que, pelo menos em parte, eu reclamo do financiamento, acho que precisa ser melhorado, mas em parte atende e está fazendo uma agricultura altamente competitiva. Isso eu quero deixar aqui bem claro, que eu não faço muito essa diferença de agricultura familiar com agricultura de mercado. Eu acho que a familiar também tem de mercado. A grande dicotomia que, infelizmente, o Brasil e os países subdesenvolvidos ainda têm é a agricultura de subsistência, aquela extrativa, e a de mercado. Não é? Porque a familiar, ela às vezes é tão boa quanto as grandes propriedades que estão com boa produtividade. E eles estão exercendo cada dia uma agricultura de melhor tecnologia, mais avançada, com muito mais competência. E eu acho que isso vai continuar. Nós estamos num crescente, o Brasil está felizmente agora aberto aos avanços tecnológicos do mundo. Houve um período que inclusive até meia dúzia de malucos aí quiseram impedir a entrada de transgênicos, de estudos de biotecnologia e outras coisas mais. Felizmente está passando. O mundo hoje reconhece que a tecnologia tem que ser usada no seu mais alto grau e que tem que ter gente responsável para fazer o que tem de melhor. Eu acho que isso é muito bom. O Brasil está dentro dessa linha hoje, então nós estamos competindo e vamos aumentar, sim, a nossa competência. Tem um fator aí que você me perguntou que ele é sempre fundamental, que é o São Pedro. O problema climático, o Brasil, né? Ainda tem muito pouca irrigação e tem o fenômeno climático que às vezes atrapalha ou ajuda. Mas vamos torcer, porque o São Pedro também acho que já vestiu a camisa brasileira. Se ele não trocar de camisa, as coisas vão. Ministro, segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA, do IBGE, a produção deve chegar aos 159,4 milhões de toneladas, superior em 6,6% à safra de 2010, que foi de 149,7 milhões de toneladas. A que se devem essas diferenças nas estimativas de safra? Não, isso acontece. No próprio Estados Unidos você tem algumas empresas que fazem levantamento e tem a USDA, que é vamos chamar, a grande tradicional, que dá suas informações. Ela usa informações também de empresas privadas, não são só as suas. Esse processo é feito no mundo inteiro por amostragem. E por amostragem você sempre tem possibilidades de apresentar diferença. Ainda mais num país como o Brasil, com a diversidade que tem de clima, de tamanho de produção, de produtores, de regiões. E isso pode variar. Eu não vejo nisso nenhum problema. Acho que todos os dois órgãos trabalham muito bem, tanto a Conab, que eu conheço bem, eu tive o prazer de estimular muito a Conab e deixá-la em ótimas condições quando saí, como também o IBGE, que evoluiu muito. Na minha época, o IBGE não trabalhava nisso. E ele tem um cadastro, e ele faz, nesse cadastro dele, uma amostragem que nos dá uma relativa precisão. Agora, uma é a previsão, outra é realmente o resultado. Doutor Paulinelli, o IBGE também ele está estimando que a área a ser colhida será de 48,6 milhões de hectares, com um acréscimo de 4,5%. Quer dizer, mesmo com a crise, mesmo com problemas cambiais, com tudo, quer dizer, nós estamos inclusive aumentando não só a produção e a produtividade, como também a área plantada. O senhor acha que isso deve continuar ou nós chegamos no limite da área plantada? Não, deve continuar. Deve continuar. Esse é um trabalho que se faz muito bem feito no Brasil, porque hoje nós temos fotografias permanentemente de satélites com resolução muito precisa.
Hoje no Brasil nós já temos satélite com 20% de resolução, quer dizer, de 20 centímetros de resolução, quer dizer, é um trabalho que você pode dar com uma segurança muito grande, desde que você tenha as imagens do satélite e tenha bons calculadores para poder processar isso. Bom, eu acho que este é um ponto importante. Agora vamos ao fulcro da questão, que acho que é o que vocês estão querendo ouvir. O Brasil só planta isso, um país desse tamanho, dessa dimensão, é muito pouco. Isso não é nem 5% do nosso território. O que seria o ideal em termos de milhões de toneladas? Que o senhor acha o ideal proporcional é aquilo ao Brasil? Que o Brasil puder produzir para reduzir a fome no mundo. Só de pastagens, a Embrapa mesmo calcula que nós temos aí uns 100 a 120 bilhões. E que destas pastagens, 80% está em fase ou altamente degradada. Isso pode ser recuperado e incorporado à agricultura. A própria Embrapa já oferece hoje soluções brasileiras para as condições brasileiras. De recuperação disso a custo baixíssimo. A integração lavoura e pecuária, o projeto Barreirão, o plantio direto com palha. Olha, isso hoje está deixando o mundo, de um lado, intranquilos que querem concorrer conosco, porque eles não podem fazer isso. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Estados Unidos, que tem a melhor previsão do mundo, esse ano está lá com a safra reduzida. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos têm uma janela de 12 dias para plantar a soja e o milho. Se ele plantar antes, ele sabe que a produtividade vai ser menor. Se plantar depois também. Esse ano, por azar do americano, especialmente no Corn Belt, choveu demais durante os 12 dias e ele não pôde plantar dentro dos 12 dias, então plantou mais tarde. Então, ele está com a safra sacrificada. Teve que fazer novos programas de redução, vai reduzir o milho no etanol e outras coisas mais. Então isso vai subir a cotação no mercado? Provavelmente, já subiu. Aqui no Brasil é o contrário. Essa é a diferença que muitas vezes eu chamo a atenção lá fora e o pessoal assusta. Aqui nós já fazemos 2 safras. Plantamos a soja com um período mais curto de produção, que a gente chama a soja precoce. Colhemos e plantamos no mesmo dia o milho. E se colhe o milho em grande quantidade, estão colhendo a safrinha aí 100, 120, até mais sacos de milho, a um preço baixíssimo, que o mundo não produz, não tem condição. Pois eu vou avisar, já tem regiões fazendo 3 safras. Essa região que eu citei do Paraná já faz 3 safras. Planta a soja, planta o milho, e depois vem o feijão, vem o trigo. Isso só dá certo num país tropical. Mas é lógico, a nossa janela é 12 meses e não 12 dias. Lá fora eles assustam. Assustam com isso. Esta é a diferença que nós, brasileiros, fomos capazes de desenvolver e criar. Foi para isso que a Embrapa foi criada, foi para isso que as nossas universidades estão trabalhando dia e noite. E olha, o Brasil hoje tem gente competente para isso. O Obama é o presidente da maior potência mundial. O que ele veio fazer aqui? Estou vindo aqui pedir ao Brasil que nos ajude. Vocês dominaram a tecnologia tropical, são hoje os grandes produtores de alimento que o mundo precisa e os grandes produtores de energia renovável que o mundo carece. Nos ajudem, porque o mundo está em crise e vai passar fome. Vocês têm a responsabilidade de ajudar os países da América Latina. Eu tenho andado pela América Latina toda, estou vendo aí o grande... E eles estão nos pedindo para ir. Eu não estou indo de graça, oferecendo como oferecido, estou indo convidado. Estou vendo o esforço que eles estão fazendo, acreditando na tecnologia brasileira. Na África, também estamos trabalhando lá. A Embrapa já está lá, a Campo, que eu sou presidente do conselho, já está trabalhando. Vários empresários estão me levando, me ouvem para ir lá. É isso que ele veio pedir. A África e a América Latina são agora a bola da vez. E vocês é quem sabe julgar esse jogo. Agora, ministro, em relação à produtividade, o que nós podemos dizer? O senhor já mencionou a soja, mas e os outros produtos? Que outros produtos poderiam também estar sendo destacados? Mas assim, um grande destaque para o ranking internacional, como é hoje a soja brasileira. Não, eu diria que todos sim. Se você imaginar que a nossa pecuária de corte, há 20 anos atrás, tinha um desfrute máximo de 10%, 12%, e que hoje ela já está acima de 22%, tá certo? E vamos muito mais rápido. Você não tem a dúvida que a pecuária de corte nacional
vai adquirir um estágio dentro de pouco tempo de ter um desfrute igual ou maior do que os países do clima temperado, com muito menos grãos do que eles gastam. Você pode ter absoluta certeza que nós ainda temos muito a evoluir em leite, estamos evoluindo em leite. Nós produzimos hoje o leite mais barato do mundo. Se nós conjugarmos essas agriculturas que a Embrapa indica, na integração lavoura e pecuária, no plantio direto, no integração lavoura, pecuária e floresta, como estamos fazendo em Minas, vocês vão ver a evolução disso é muito rápida e o custo do produto baixa. E outra coisa, a produtividade... O leite também não dá retorno bom para o produtor. Não, porque nós não temos nenhuma política de incentivo à produção de leite, ao contrário. O leite hoje, do produtor, para ele produzir, entregar para terceiros distribuir, isso aí é uma espoliação que se tem, não é possível. Porque a gente vê uma queixa geral, né, do produtor de leite. As cooperativas fazem um papel primário, mas quando chega na hora da disputa do mercado, elas não conseguem fazer. Isso tem que evoluir. Eu acredito que nós vamos evoluir. A hora que vier um governo que realmente queira resolver esse problema, ele vai resolver. Mas essa dificuldade aí, ela pode ser atribuída ao papel de empresas multinacionais que acabam esmagando o pequeno produtor, na área do leite, não? Veja bem, empresa multinacional sempre é culpada por tudo, mas ela exerce bem o que faz. Ela tem competência, ela presta serviço. Se uma cooperativa tem 4 diretores para atender uma área aí de um município, ou 5 municípios, ou 3 municípios, e a Nestlé tem um supervisor para 20, 30 municípios, ela está exercendo com muito mais competência, portanto, ela tem custos menores. Eu acho que nós precisamos aprender com eles, é a tecnologia que eles têm, e não ter medo deles. E outra coisa, essas grandes empresas que vieram para cá, elas acabam investindo mais no Brasil do que nas outras regiões, porque eles estão vendo que o Brasil tem solução hoje. Eu sou conselheiro de algumas empresas que são multinacionais. Eles vieram para cá para comprar e vender. Hoje estão produzindo, e eles não gostavam de produzir, estão fazendo fábricas, estão produzindo energia e outras coisas que o mundo precisa, açúcar e outras coisas mais. Quer dizer, é isso que nós precisamos, é criar um clima para que todos invistam. E a tecnologia, ela não tem mais fronteira, não. Vocês não pensam que a Embrapa tem segredo que ela guarda aqui e que ninguém vende. Não existe isso. O centro de genética da Embrapa é aqui em Brasília. Qualquer um cientista mundial vem cá e visita o centro de genética da Embrapa. Agora, nós temos tecnologia para a região tropical, que eles não têm região tropical lá. E aí nós ganhamos. Vocês estão entendendo a diferença? Eu defendo isso. Precisamos de ter recursos para essa Embrapa não ficar mascando como mascou 24 anos, para que ela exerça esse papel que ela precisa de ter, de inovar, criar cientificamente soluções tecnológicas que provoquem inovações que o mundo não vai competir conosco. Nós vamos ganhar isso. É uma nova fase. Vamos entrar um pouquinho na produção regional. Do total da produção, o sul do país deverá responder em 2011 com 66,8 milhões de toneladas, 41,9% do total da produção do país. O centro-oeste com 55,8 milhões de toneladas, que é 35%, representam 35%. O sudeste com 17,2 milhões de toneladas, 10,8%. O nordeste com 15,2 milhões de toneladas, ou 9,5%. E o norte com 4,4 milhões de toneladas de grãos, com 2,8% do total da produção nacional. Seria possível se melhorar nesse ranking aí, nesse rateio, a participação do norte, principalmente do nordeste? Perfeitamente. Se você considerasse isso aí há 15, 20 anos atrás, você ia ver grandes diferenças. O que ocorre é que a atividade nossa, ela tem sido nômade, graças a Deus. Nós antigamente, eu te garanto que Juscelino viu isso e reclamou muito. Nós éramos um país da costa da costa voltado de costa para o interior brasileiro. Foi ele quem fez Brasília para mudar isso. Você não tenha dúvida que hoje nós temos condições de ampliar a nossa produção. Não tenham dúvida. Eu vou falar para vocês aqui... Sem desmatar. Esse negócio de desmatamento precisa de ser reestudado. Você querer estabelecer regra em gabinetes refrigerados de Brasília, sem nenhuma base científica, isso é um erro que levou alguns governos inocentes ou mal intencionados a criar uma burríssima legislação que está nos atrapalhando hoje.
Eu não sou favorável que se desmate, não. Eu sou favorável que os nossos cientistas estudem os nossos biomas e vejam como nós vamos utilizar esses biomas sem destruir os seus recursos naturais. O caso do Cerrado, que me acusam tanto, o Cerrado é o bioma mais degradado que eu conheço no mundo. São as savanas na África e o Cerrado aqui no Brasil. Nós não fomos capazes de pegar esse Cerrado e transformá-lo na mais produtiva e competitiva região produtora do mundo? Isso está errado? Quem é capaz, de sã consciência, me acusar disso ou acusar o produtor que está fazendo esse trabalho belissimamente? Está errado. Nós temos de ter cientistas definindo o que fazer com os nossos biomas. Essa floresta amazônica não é para produzir só oxigênio para o mundo, não. Ela pode produzir de tudo, de remédios, oxigênio, mas também pode produzir celulose. Quando eu entrei no governo, tinha aquele programa da Amazônia, eu estava muito preocupado, falei com o presidente de Gás, eu não conheço. Paulo Amazônia, né? Paulo Amazônia, eu não conheço a Amazônia, e eu estou com medo de não ser um bom ministro seu. Não, o senhor pode procurar quem o senhor quiser, e eu procurei. Para mim, eu considerava um dos grandes cientistas brasileiros, Paulo de Tarso Alvim. Passou 21 anos na Amazônia. Ele, para mim, foi de uma objetividade. Eu levei o presidente para isso. De uma objetividade. Eu falei, Paulo, como é que nós vamos fazer com a Amazônia? Você conhece aquilo? Eu não conheço a Amazônia. Estou lá só há 21 anos. A Amazônia é um mosaico de microclimas muito maior do que essa região onde você vive, Paulinelli. Nós estamos enganados com a Amazônia. Nós não conhecemos a Amazônia. Sabe o que ele falou para mim? A única coisa que eu conheço da Amazônia, que das 6 horas da manhã, quando nasce o sol, às 6 horas da tarde, quando o sol se põe, ela produz toda a energia que o mundo precisa. E nós não sabemos como utilizá-la. Gente, isso aí é o mínimo. Ele tinha toda a razão. O que nós precisamos é de conhecimento. Agora, resolvemos estabelecer regras baseadas em suposições, em achismos, para impedir que o Brasil utilize os seus recursos. Utilizar recursos não é destruir. Utilizar recurso é manejá-lo bem e manter as suas condições permanentemente estáveis. Aqueles recursos naturais que Deus nos deu precisam ser mantidos. Crédito agrícola, preço mínimo e seguro agrícola. No próximo bloco, aguarde.